Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Anka Daime, escrito e narrado por Peter Turguniev. Trump assina a ordem executiva contra mídias sociais. Quem decide o que é uma fake news? Há alguns dias, Trump soltou um tweet dizendo que eleições por correio podem ter muita fraude. Alguns estados lá em Trumpilândia estão adotando essa forma de votar por conta da pandemia. Bom, esse é todo um outro assunto, não vamos falar dele. Mas o fato é que o tweet do Trump é a opinião dele. Ele acha que tais eleições podem ser fraudadas. Você discorda? Ok, é a sua opinião. Opiniões, quando expressas pela própria pessoa, não tem como ser fake news, porque é a própria pessoa quem decide sua opinião. Se ela está falando que a opinião dela é essa, é porque é verdade. Se eu disser que a sua opinião sobre o assunto X é Y, sim, isso pode ser falso. Pode ser que você tenha outra opinião sobre esse assunto. Mas quando eu falo que a minha opinião sobre o assunto X é Y, não tem como ser falso. Mesmo que eu mude minha opinião amanhã, não há nenhuma pessoa melhor do que eu para dizer qual é a minha opinião nesse momento. Pois bem, mas uma agência de fact-checking disse que isso era falso porque não há evidência de fraude em eleições pelo correio. Mas veja, o que foi dito não foi houve fraude na eleição pelo correio. Nem poderia ter sido dito isso porque as eleições não aconteceram ainda. Como haveria ou não fraude em algo que ainda não aconteceu? O que foi dito pelo Trump é: eu acho que eleições pelo correio podem ter fraude. Você pode discordar ou concordar com a opinião dele, mas uma opinião de uma pessoa, mesmo de Il Capo de Tutti Capi, da máfia governamental americana, quando expressa pela própria pessoa, nunca é falsa, sempre é verdadeira. Pois bem, esse tweet, seguindo a decisão de alguém lá dentro do Twitter, passou a ser fact-checked. Isso quer dizer que o Twitter aparece com um aviso abaixo dizendo algo como veja os fatos corretos, que se você clicar leva a uma agência de fact-checking dizendo exatamente como falamos, que não há evidência de fraudes em eleições por correio. Mas isso foi tomado lá nos Estados Unidos como a gota d'água de um fenômeno que já acontece há algum tempo. As mídias sociais adotam medidas contra fake news com base em agências de fact-checking. O problema, as agências de fact-checking seguem passo a passo a cartilha do Ministério da Verdade orwelliano descrito no livro 1984 de George Orwell. Alguém precisa explicar para essas pessoas que esse livro era para ser uma crítica, não um manual de instruções. Só fazem verificação de fatos de conservadores, da direita, de libertários. Muito raramente verificam um fato da esquerda. E quando fazem, usam um patamar totalmente distinto de validação. Seria legal uma verificação efetiva, sem direcionamento político de notícias, que verificasse apenas fatos, apresentado como fato, nunca opiniões nem interpretações de fatos. E quando a dúvida existe, deixar de dar veredito. Provavelmente seria sim algo útil. Infelizmente, não é para isso que toda essa comoção de fake news foi criada. Qualquer agência de fact-checking só vai estar introduzindo mais direcionamento político na expressão, e sempre direcionamento político para a esquerda. O problema é que é exatamente isso que a esquerda quer. Já explicamos em vários vídeos que o termo fake news surgiu justamente na disputa eleitoral de Trump com Hillary em 2016. Nosso vídeo O que são fake news foi produzido já há algum tempo, mas ainda está bem atual. Mostramos lá que o problema da esquerda é que ela estava acostumada com a dominação da opinião política da população até bem pouco tempo atrás, porque os grandes meios de comunicação tendem naturalmente à esquerda. Desde muito tempo, eles se colocaram no papel de padrão moral da política e as demais opiniões políticas como minorias extremistas. Por que eles conseguiam fazer isso? Bem, porque as pessoas recebiam informação de apenas poucos agentes, todos alinhados ao socialismo progressista. Toda a informação que vinha de jornais, redes de TV, rádio, pertenciam a grandes conglomerados, e grandes conglomerados sempre tendem ao socialismo. O bananense médio sempre foi conservador e religioso, mas ele meio que tinha uma vergonha da opinião política e social dele, porque ele olhava o Jornal Nacional, as novelas da Globo e todos os outros meios falando de uma outra forma. Aí ele pensava, poxa, eu penso diferente disso, mas eu devo estar errado, eu devo ser uma exceção.
pensava ele. A internet descentralizada, particularmente após a popularização de grupos de discussão política, que aconteceu em 2013, acabou com isso. Cada pessoa encontrou milhares de outras pessoas que pensavam exatamente como ela. E começaram a ver que a opinião da Globo, na verdade, era só a opinião da Globo, é só aquela bolhazinha do Leblon ali que continua com aquela opinião. A minha opinião vale tanto quanto essa, pensa agora o povo conservador e religioso. O que estamos vendo é, de fato, um ataque patético e desesperado da esquerda contra um inimigo que ela ainda não entendeu qual é. Aqui em Banânia, onde o pessoal é mais burro, ainda estão dando murro em pontas de faca tentando derrubar sites que disseminam fake news, segundo os macacos burocratas do STF. Não entenderam o que é a rede distribuída. Não depende de grandes disseminadores, são os pequenos que fazem 90% do trabalho, os grandes só aparecem um pouco mais porque são maiores. Lá em Trumpilândia, o pessoal esquerdista já está tentando algo mais elaborado, mas que, mesmo assim, só mostra como eles ainda não entenderam a natureza do inimigo contra o qual estão brigando. A esquerda lá começou a fazer o certo, que sabe se fazer melhor. Pegou um termo ruim e conhecido, fake news, e sob o pretexto de corrigir esse problema, passou a forçar centros de direcionamento esquerdista na rede. A ideia é ter um grande número de verificadores de fato, que todos seriam usados em todas as redes sociais, todos com direcionamento esquerdista progressista, e dessa forma conseguiriam dar um viés nessa informação, recuperando um pouco do terreno que perderam. O problema é que não é assim que a rede funciona. Tudo na rede é discutido e repercutido. Mesmo que houvesse um número enorme de sensores, tal como o exército dos 50 centavos da China, é impossível processar tudo. E o que passar pela censura vai se voltar imediatamente contra a censura, levando todo esse esforço a ser inútil. Bolhas vão se formar, como já se formaram hoje, e tendem a ficar ainda mais definidas. Twitter, Facebook e YouTube só conseguem ser majoritários, ter um monopólio pela qualidade porque censuram só um pouco. Censurar só um pouco é ineficiente. Se começarem a censurar muito a direita, esse pessoal não vai mudar de opinião, eles vão mudar de plataforma. O BitChute cresce a cada dia e outras alternativas também. Esse é o caminho correto. Deixa a esquerda lutar contra o moinho de vento que ela acha que é o inimigo dela. Pode até ser ruim no curto prazo, não vai ser no longo prazo. Em breve teremos plataformas de direita, plataformas libertárias, plataformas de esquerda e pronto, estaremos muito mais próximos do anarcocapitalismo. Pois bem, mas Trump não pensa desse jeito. Ele tem uma preocupação imediata que é a eleição desse ano. Já está claro o esforço conjunto da mídia social de lá para impedir a reeleição dele. Em um momento, se ele não lutar contra isso, vai acabar sendo atrapalhado por isso. Como eu disse, no longo prazo tal estratégia é inócua, mas num horizonte curto, daqui até o fim do ano, um processo de silenciar vozes contra a esquerda e amplificar vozes da esquerda pode sim causar prejuízos. Trump tinha que reagir e reagiu, e pelo visto acertou a veia das redes sociais. O Twitter começou a fazer fact-checking de tweets de mais de 2 meses atrás para não ficar muito clara a atuação exclusivamente contra a direita conservadora. Chega a ser engraçado. Finalmente, no final do dia, saiu a ordem executiva em si, com o nome de Preventing Online Censorship, ou Prevenindo Censura Online. E ela é bastante focada, foca em um termo só. Veja, já havia uma regulamentação de redes sociais lá, o chamado Communications Decency Act, ou Lei da Decência nas Telecomunicações, que alterava uma seção 230 do Regulamento de Telecomunicações lá. Esse parágrafo 230 basicamente dizia que uma rede social é livre de responsabilidade pelo conteúdo postado por usuários se for um boletim, não uma publicação. Entenda a diferença. Um jornal é uma publicação, porque é responsável legalmente por tudo que publica. Ele tem controle sobre os textos da notícia que ele publica. Um boletim não controla o que seus usuários postam, então não pode ser responsabilizado por opiniões, quebra de direito intelectual, tudo mais. O Twitter e Facebook e YouTube querem ser boletim, porque se tivessem que controlar tudo que os usuários falam, seria impossível. O negócio deles seria inviável. Em tese, se eu postar um vídeo contra uma lei positivada vigente, sei lá, ameaçando alguém de morte, eu posso ser responsabilizado, não o YouTube. Mas se um jornal publicar uma ameaça como notícia, ele pode ser responsabilizado por isso. Sim, o jornal pode ter coluna, áreas de comentário, cartas do leitor, que são todas boletim, mas as notícias controladas pelo jornal são responsabilidade dele. Pois bem, no momento que Twitter, Facebook e YouTube começam a censurar notícias,
notícias, eles estão fazendo editoração, estão se tornando publicações, como jornais, não mais boletins. Esse sempre foi o argumento dos conservadores. Se quer definir linha editorial, vira jornal e passa a ser responsável pelas opiniões postadas. Entenda o que isso significa para Twitter, Facebook e YouTube. Isso inviabiliza o negócio deles. Não há forma automatizada ou com inteligência artificial capaz de revisar tudo que é publicado no Twitter para evitar que alguém publique alguma coisa errada. Fatalmente o Twitter seria responsabilizado por isso e acabaria. Isso significa só dar a oportunidade de fazerem uma coisa, parar de censurar. Mas a história não é tão simples, porque esse parágrafo 230 tem uma letra C dizendo que mesmo um boletim pode ter regras sobre o que vai limitar em termos de conteúdo. Se agir de boa fé, se a plataforma considerar o conteúdo obsceno, indecente, lascivo, grotesco, excessivamente violento, assediante ou de outra forma questionável, ele pode limitar a publicação. O problema que existe também na legislação bananense é o uso dessa expressão boa-fé. O que significa exatamente isso? Bem, o parasita estatal pode escolher o significado a dar para essa expressão. Lá em Trumpilândia, vinham dando o sentido de que se as regras estiverem nos termos de serviços, eles podiam fazer o que quisessem. E essa era a base legal para esses sistemas ocultarem informações, apagarem o seu post, cancelarem usuários e tudo mais. E mesmo assim, continuarem sendo plataformas de boletim, não publicação. A ordem do Trump é bem extensa, mas em última análise ele fala que o FCC, a Anatel de lá, tem que especificar o termo boa-fé para incluir a necessidade de demonstrar isenção política. Ou seja, esses mecanismos no Twitter para excluir tweets ou fazer fact-checking, mesma coisa no Facebook, remover posts, etc., vão precisar demonstrar agora, quando demonstrarem boa-fé, que não tem direcionamento político. Em última análise, até a ação do Facebook de remover seu post pode ser questionada na justiça, você pode pedir indenização se eles não demonstrarem serem isentos. Lógico, seria algo caro demais para eu ou você fazermos isso, mas tem grandes players como a PragerU, o Partido Republicano e vários outros que são perfeitamente capazes de falir essas empresas em poucos processos. Na prática, as empresas de redes sociais não podem se dar a esse luxo. O sistema deles vai precisar dar vários passos atrás, porque manter o equilíbrio com muita censura é impossível, só com zero ou muito pouca censura. A ideia é que coisas que são claramente pornografia, violência, assédio a alguém, ainda podem ser retiradas sem grandes problemas. Mas fake news, por exemplo, começa a ficar complicado. Seria melhor simplesmente nem mexer nisso. O resultado final dessa ação do Trump eu não sei. Só o tempo dirá se será algo efetivo ou não. Torço para ser algo positivo. Eu não tenho dúvida que a intenção da lei é boa, mas toda regulamentação estatal sempre traz em si a semente da sua maldade. Mesmo leis com boas intenções, mesmo que funcionem no curto prazo, são sempre ruins a longo prazo. A forma correta de lidar com esse problema é deixar a coisa acontecer sem regulamentação. Pode ser ruim para a eleição do Trump esse ano? Pode, mas é melhor para o longo prazo. Vai caminhar o mercado mais rápido para ter uma rede social de direita, uma rede social da esquerda, uma rede social libertária, uma rede social monarquista e por aí vai. Lógico que isso não é o que os políticos querem. Isso é o que nós anarcocapitalistas queremos, mas isso é também o futuro inevitável. Só empresas de segurança privada são capazes de permitir a convivência pacífica de pessoas em bolhas tão diferentes que não são capazes nem de conversar entre si. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!